Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora Sementes de Luz. A gente já começa no primeiro bloco falando sobre a importância do Evangelho no lar. O que é, afinal, o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é uma semente de luz, vamos dizer assim, até o nome do programa, mas uma semente de luz que nós vamos trazer para dentro da nossa residência. Como Jesus já dizia, onde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas e congregadas em seu nome, ele estaria. Então, a partir do momento que reunimos a família e nos colocamos em oração, nós estamos convidando a espiritualidade superior para estar conosco. E quando a espiritualidade superior está conosco, significa que nós vamos estar bem. E sabemos também que o Evangelho no lar é uma escola. A primeira escola sabemos que é o lar. Os pais, a família, precisa ser espelho para os filhos. Como assim? Criando esse hábito da oração, do Evangelho, encaminhando para o caminho do bem, do amor de Jesus Cristo. A partir do momento que cada um de nós procuramos fazer isso, nós estamos formando homens de bem, cidadãos de bem. E para que isso aconteça, os pais têm a responsabilidade de orientar, que seja um momento pequeno, mas vamos conseguir implantar essa semente que é necessária aos nossos filhos. Sebastião, só um detalhe, que muitas vezes os nossos ouvintes que não estão familiarizados com a prática espírita, eles podem pensar assim, né? Mas por que evangelho? O que tem a ver evangelho, que é uma palavra que significa que está ligada com a história de Jesus, né? O Novo Testamento, a Boa Nova, e o Espiritismo. Você poderia esclarecer para os nossos ouvintes que porventura tenham essa dúvida? A gente fala evangelho, tipo assim, do nosso entendimento espírita, é uma reunião aonde nós congregamos ali os familiares. Agora, é lógico que o Novo Testamento é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é onde a gente pode fazer uma leitura desse Novo Testamento. Pode ser o Evangelho, no caso espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, aonde a gente escolhe uma boa leitura para que possa trazer edificação ao nosso lar. Então, a partir desse momento, a gente vai sempre crescendo e aprendendo e melhorando. Perfeito, Sebastião. É interessante a gente recordar, né, que dentro do Espiritismo, Jesus representa a figura central. Então, tanto a sua moral, as suas palavras, a sua história, os seus exemplos são importantes, que um dos livros mais importantes dentro do Espiritismo é justamente esse que você mencionou, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós trazemos certas passagens do Evangelho, principalmente as de cunho moral, onde Jesus traz ensinamentos de como conviver em sociedade, da nossa relação com Deus. E nós trazemos essas passagens e fazemos um estudo sob a ótica espírita, de acordo com o que os espíritos nos ensinaram. Então, por isso, o Evangelho no lar, que é justamente essa reunião que nos lares é feita, em que nós estudamos a moral cristã. Então, muitas vezes, o nosso primeiro instinto é o da vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Se nós nos sentimos ofendidos, nós queremos também pagar o mal com o mal. Mas Jesus traz uma ruptura nessa ideia toda, e ele nos traz a mensagem do perdão, a mensagem de que se alguém nos bate em em um lado do nosso rosto, devemos oferecer a outra face. Agora, Sebastião, a respeito do próprio ensino espírita, né?
Temos no Livro dos Espíritos, que é uma obra básica do Espiritismo, esse talvez, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, sejam os dois principais livros espíritas. Nós temos uma questão que você deve saber a resposta muito bem, né? Porque todo espírita, eu acho que já frequentou algumas sessões espíritas, deve saber. Então lá é perguntado se os espíritos influenciam em nossas vidas. E aí qual é a resposta, Sebastião? Influi a tal ponto que são eles que vos dirigem. Então, assim, como assim os espíritos podem dirigir, um espírito inferior pode dirigir a gente? Como assim? E o livre-arbítrio da pessoa, onde está? Porque se ele está dirigindo, a gente não tem um controle. Alguém pode perguntar, e o controle do ser humano, aonde está? Bom, nós temos o livre-arbítrio, sim. Mas e a nossa vigilância? Você falou aí, Gerlo, sobre orar e vigiai. De repente a gente deixa aí as aberturas psicológicas, espirituais abertas. Por exemplo, se eu tenho aí um pequeno vício que seja por pequeno, vamos citar aqui como exemplo o alcoolismo. De repente eu tenho uma tendênciazinha de beber. Aí, de repente, posso receber uma sugestão de um espírito que também ainda não desvinculou desse processo do álcool para fazer com que eu beba, para que ele possa estar ali junto, usufruindo desse hálito. Então é onde nos cabe a corrigenda, a perseverança no bem, é onde cabe aí o culto do evangelho no lar, que a gente chama de evangelho no lar. E como você também, eu quero citar aqui, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou qual o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Aí os espíritos sabiamente respondeu: vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo e guia, que nos orientará. E como assim? Pela lei natural. E o que é a lei natural? A lei de Deus. Então, assim, dessa forma nós vamos se tornando equilibradas pessoas, ou seja, pessoas equilibradas, corrigindo os nossos maus hábitos. A gente costuma chamar na doutrina espírita de maus pendores. Então, assim, a gente corrigindo para que não infiltre essas vibrações negativas e a gente caia aí num processo que também chamamos na doutrina espírita de obsessão. Exato, Sebastião. Então, se os nossos ouvintes repararem, muitas vezes nas diversas religiões cristãs nós temos a mesma visão com diferentes abordagens, modifica-se um pouco, mas o cerne da questão é muito parecida. Então, em outras religiões, por exemplo, nós temos a influência do demônio, e dentro do espiritismo nós também temos essa influência, só que é dos maus espíritos, que são homens e mulheres que, após deixarem o corpo físico, né, que nós chamamos de desencarne, esse processo, continuam ainda presos à terra, presos aos seus interesses aqui do nosso mundo material, e acabam influenciando outras pessoas a serem instrumentos para elas saciarem e até mesmo por gostarem de certas atitudes, elas se aproximam de pessoas que vão realizar essas ações. Mas a gente não pode viver a vida aqui, conforme nos ensina o Espiritismo, como diz o ditado, empurrando com a barriga, ou seja, agir sem ter uma certa disciplina, agir de acordo com aquilo que nossos instintos determinam. O Espiritismo nos recomenda que nós façamos uma programação, que nós tenhamos em mente que ao estarmos encarnados, vivendo aqui na Terra, nós temos um propósito. E esse propósito é a nossa evolução, a nossa melhoria espiritual, nos tornarmos mais humildes diante da vontade de Deus, aceitando a sua vontade, e nos tornarmos mais caridosos com o próximo, ter empatia, sentir a dor do próximo como se fosse a nossa própria dor e, portanto, nos mover para minimizar o sofrimento alheio. Então, Sebastião, diante disso, o Espiritismo traz
essa recomendação de fazer o culto do Evangelho no lar, mas o que é que difere muitas vezes do Espiritismo de outras visões? O Espiritismo nos ensina que estamos aqui na Terra para evoluir, para nos tornar mais humildes. Portanto, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a pessoa que está no caminho certo, que está bem, que está conectada a Deus, significa que ela só vai encontrar facilidades, riquezas no mundo? Não. Assim, no meu ponto de entendimento, assim, a riqueza ela vai acontecer se tiver dentro do nosso cronograma da gente alcançar. Isso pode vir como prova, mas como religioso que somos, como estamos assim, como religioso que somos, que estamos aqui na Terra, estamos para melhorar, para edificar. Então, por exemplo, assim, o que nós queremos, nós não somos o corpo. Para começo de conversa, nós não somos o corpo, somos o espírito. Esse corpo, ele vai perecer. Ele vai perecer um dia, e um dia ele vai lá para o campo sagrado. Mas nós não precisamos, como espírito, não precisa ir para lá. Nós podemos ir para um plano de luz, para uma evolução de paz, ou seja, alcançar algo sublime para esse ser, para não ficar aí preso à matéria, ao materialismo, porque o materialismo, ele pode nos dificultar a escalada evolutiva para cada um de nós. Muito bem, voltamos agora com o Diego Matos. Muito bom, a conversa está maravilhosa. E ainda temos muito pela frente. Lembrando que você pode participar com a gente através do Instagram, @espírita.anápolis. Eu vou repetir, @espírita.anápolis. A sua interação é sempre muito bem-vinda. E para deixar esse momento ainda melhor, tá chegando agora pra gente uma canção para acalentar os nossos corações. Com vocês, Consciência Pura, de Aimee e Alene. Então, hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Sebastião Felipe, coordenador regional do Conselho Espírita, e o professor Gerlon Almeida. Estamos falando sobre o Evangelho no lar, essa fonte de paz que podemos cultivar dentro de casa. Não é mesmo, Gerlon? Exatamente, Diego. É uma oportunidade que nós temos de conectarmos com o Pai, mesmo no nosso lar, no lugar mais acessível. Jesus mesmo disse que nós não precisávamos buscar os templos. É claro que é importante, mas que não é só lá que nós podemos nos conectar com o Pai. Que nós podíamos até mesmo no nosso quarto, no silêncio do nosso lar, ter essa conexão direta com o Pai. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, nós vínhamos falando da importância desse hábito de orar em família, orar no nosso próprio lar. E nós vínhamos falando que isso é importante porque nós temos nossos instintos ainda meio grosseiros, e é importante que estejamos em oração, em vigia, como disse Jesus, para não cairmos em tentação e sermos pegos desprevenidos. E então nós estamos aqui, Sebastião, agora uma outra pergunta. Nós estamos aqui nesse mundo e temos um propósito, é assim que Jesus ensinou, é assim que o Espiritismo ensina. Esse mundo não é em si o propósito, né? Nós estamos aqui num processo preparatório, e daí a importância de nós agirmos de modo consciente e não automático. E qual é, Sebastião, afinal, esse propósito? Por que é que nós estamos aqui? O que é que o Espiritismo nos diz a esse respeito? Veja bem, nós temos a resposta do Livro dos Espíritos na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que responde assim: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição,
eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então nós estamos aqui num processo de autolapidação. Não que nós viemos aqui para sofrer, não é isso. Nós viemos aqui para evoluir, para melhorar, para transformar. Mas nós precisamos dessas provas que muitas vezes passamos por ela para nos autoaperfeiçoar. Ou seja, de repente eu sou uma pessoa que não tenho paciência, é um exemplo. E aí vem uma prova de uma pessoa que é um pouco difícil, um problema que vem nos exercitar a paciência. E a cada bem que nós fazemos, vamos também diluindo o mal que fazemos, assim como o Divaldo Pereira Franco, ele costumava dizer nas suas palestras o seguinte: um bem que se faz dilui o mal que se fez. Então, assim, a partir desses ensinamentos que nós aprendemos com Jesus, que nós precisamos aí ter uma condição de melhoramento, nós precisamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra. E a partir do momento, o que é aproveitar um momento aqui na Terra? É aproveitando o momento para estudar, praticar o bem e ajudar o nosso semelhante. Muito bem, Sebastião. Então agora vamos deixar para os nossos ouvintes uma sugestão de como podemos fazer esse evangelho no lar. Você pode falar, Sebastião, rapidinho, para nós terminarmos esse outro bloco? Certo. O evangelho no lar, para quem muita gente pergunta, como que eu devo fazer o evangelho no lar? Aí sempre a gente responde assim: é muito simples, é um tempo mínimo, assim, uns 15 a 20 minutos, nós já conseguimos realizar o evangelho no lar. Como que a gente faz? Primeiro escolhe um dia da semana, escolher o dia da semana, depois escolhe o horário que nós queremos dar continuidade, porque não pode ser assim, faz hoje, deixa amanhã e tal, assim, da semana. Geralmente é por semana, mas se puder fazer pelo menos 3 vezes por semana, seria o ideal. Então aí, reúne o horário, o dia. Aí os membros da família colocam uma vasilha com água ali sobre a mesa para pedir a espiritualidade, colocar um remédio. Escolha um livro de uma lição edificante, por exemplo, tal como o Evangelho, ou seja, Fonte de Vida, Vinha de Luz, de Chico Xavier, e outros livros que tem. A literatura espírita é muito vasta. E ali faz aquela leitura do Evangelho, ou aquela leitura que escolheu, faça um comentário e faz a oração, faz a prece e pede a Deus por todos os membros da família e encerra. Não há nada de miraculoso e nem de fantástico. Muito bem, muito obrigado, Sebastião. Voltamos com o Diego. Eu quero aqui, para encerrar nossa conversa, agradecer a participação, do Gerlon Sebastião. O Gerlon, que é um parceiro aí da comunicação da doutrina espírita em Anápolis, Tivemos um programa com Francisco de Assis, e ele, a sua irmã Leandra, a Lúbia, a galerinha da comunicação lá, a Beth. Gerlon, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Diego. Estou sempre à disposição. Também quero agradecer a presença do Sebastião, que é coordenador do Conselho Espírita Regional da 22ª Região. Obrigado, viu, Sebastião. E você também tem um recadinho para dar, não tem? Sim, eu também agradeço por esse momento de poder estar aqui nessa noite de hoje, e a gente fica muito feliz com a participação de todos os ouvintes, e aproveitamos mandar um abraço carinhoso para todos os ouvintes que estão aí, e dizer que para nos acompanhar. E o recadinho que eu tenho também muito importante é que a Semana Espírita de Anápolis vai ser realizada entre os dias 30 de junho a 5 de julho. São palestrantes de alto conhecimento que nós convidamos para realizar a Semana Espírita. São palestras muito edificantes que será realizada lá no INSEB, ou no Centro Espírita Euripo Barçanufo de Anápolis. E também um segundo convite, rapidamente, é que nós vamos ter um seminário lá na cidade de Bonfinópolis, no dia 18 de maio, das 8 ao 12h30, com o nosso amigo Luiz Julião Ribeiro, da FEB, vai falar sobre as leis morais. E eu agradeço carinhosamente pela atenção de todos, pela audiência, e que Jesus continue nos abençoando e nos amparando sempre. Lembrando que daqui a pouquinho a Beth Botosso chega com a agenda da semana das casas espíritas aqui da nossa região. Muito obrigado, Sebastião, Gerlon, pela presença e pelas palavras que tanto nos inspiram nessa estreia. Que o Evangelho continue sendo luz nos lares de todos os ouvintes.
Agora nós vamos receber aqui no nosso programa a Márcia Ramos, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Seja bem-vinda, Márcia. Qual é a mensagem que você vai deixar aqui pra gente? Obrigado, Márcia. E agora, com a sua sensibilidade e sabedoria, nós recebemos aqui o nosso irmão Roger Pires, que nos traz o Evangelho em um minuto. Boa noite, Roger. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui no Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor, trazendo o Evangelho em um minuto. A gente vai refletir hoje sobre Mateus 6, lá no versículo 3. Ele diz assim, Jesus diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Eu sempre penso nesse versículo, sabe? Para que todas as ações que a gente faz no dia a dia, e eu pessoalmente, aquilo que eu faço no dia a dia, não quero que ninguém fique sabendo. Seja nas reuniões da nossa casa espírita, seja no dia a dia, seja em casa, em família, que ninguém fique sabendo daquilo que porventura seja benefício para quem quer que seja. Reflita sobre isso, meu amigo. E mais uma vez, guarda isso na sua cabeça, ó. Mas quando tu deres esmola,
não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ótima noite para você e um ótimo programa. É hora de saber o que vem por aí no movimento espírita da nossa cidade. Quem chega com a agenda da semana é a nossa amiga Beth Botosso. Boa noite, Beth. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. É uma alegria participar do programa Semente de Luz, aqui na Rádio Manchester FM. Na terça-feira, dia 6, a Daniela Coure vai falar de promoção social espírita no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 7, vamos comemorar os 68 anos do Centro Espírita Fraternidade André Luiz, com Sérgio Damião. Na sexta-feira, dia 9, o Espiritismo e a Bíblia, com Aulos Dias, do Distrito Federal. O encontro será no Centro Espírita União, Unidade Frei Eustáquio. No sábado, dia 10, as dimensões espirituais da Casa Espírita, com Sandra Langer, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. No domingo, dia 11, Allan Kardec, o Mensageiro da Verdade, com Maxilânio Lacerda, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Programe-se, convide os amigos e participe. Até a próxima semana. E nós vamos dar um pulinho agora ao vivo lá no Centro Espírita e Instituição Luz do Caminho. Nosso irmão Walter está na transmissão lá agora com a nossa expositora Luciane. Vamos lá. Vamos dizer que seja o seu ponto fraco, que é onde eles nos pegam. E para que a tentação serve? Para isso, para a gente analisar. A gente tem que parar e falar, gente, por que isso está me tentando tanto? Por quê? É porque no fundo, você tem um pé ali. E talvez os dois, e talvez a mão inteira, as duas mãos, e talvez até o corpo todo. Então, e o pensamento. Então, precisamos entender isso. Eu fui tentado, eu fui muito tentado nisso. Para, gente, para e presta atenção, analisa. Aí, você ouviu aí um pedacinho da palestra da Luciane, que está lá no Centro Espírita Luz do Caminho. Obrigado, Walter. Pessoal, vamos partindo aqui para o encerramento. No próximo domingo, o programa Semente de Luz traz uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães. Vamos receber nos estúdios Núbia Smith e Vânia Carneiro para um bate-papo emocionante sobre o papel das mães à luz da doutrina espírita. Uma reflexão cheia de carinho e gratidão por aquelas que nos deram a vida. Eu te espero às 7 horas aqui na Rádio Manchester FM. Não perde, hein? E o programa Semente de Luz vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo às 7 horas da noite aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram @espírita.anápolis. Até lá. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins.
No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. No meu rádio, só dá Manchester. Na Castanhedo você encontra o melhor dos produtos naturais e das melhores especiarias reunidas do mundo todo. Grãos, castanhas, farinhas, temperos, frutas desidratadas e sabores selecionados com rigor e qualidade. Visite nossa loja no Parque Brasília, Avenida PB1, quadra 43, lote 24, próximo ao Supermercado Floresta, nas 2 pistas. E siga no Instagram, @CastanhedoBR. Castanhedo, essência natural, sabor mundial. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Manchester, sempre com você. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço de escuta, um lugar seguro para olhar para dentro, acolher as dores, silenciar os julgamentos. A psicoterapia é esse caminho de cura, de reencontro, de reconexão com a própria essência. Rafaela Dias, psicóloga e psicanalista. Atendimento presencialmente em Anápolis e online, com escuta ética e acolhedora para brasileiros no Brasil e em qualquer parte do mundo. Agende pelo WhatsApp 62 99301 6951. Instagram psicóloga _Rafaela _Dias. Psicóloga Rafaela Dias. Porque cuidar da mente também é um ato de amor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis. O espiritismo de Anápolis mais perto de você. CYC 566, operando em 93.